Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este 5º domingo da Quaresma. O tempo da Quaresma já vai adiantado, no próximo domingo já estaremos celebrando o Domingo de Ramos. É a nossa conversão. É preciso irmos crescendo, é preciso irmos mudando, tirando da nossa vida aquelas coisas que não estão de acordo com o projeto de Deus. É preciso olharmos também para a nossa conversão com relação à nossa vida da sociedade, o tema da campanha da fraternidade este ano, fraternidade, ecologia integral. Deus viu que tudo era muito bom. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 8º do Evangelho de São João, dos versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava lá no meio do povo. Então Jesus se aproximou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Amados e amadas de Deus, temos aqui um texto tirado do capítulo 8º do Evangelho de São João, onde Jesus está em Jerusalém. O Evangelho se inicia dizendo: Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Jesus está em Jerusalém, Jesus está no templo. A cena que nós contemplamos no Evangelho de hoje se dá no templo de Jerusalém. E o que acontece quando Jesus está ali no templo? Diz o texto: todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Jesus está ensinando onde? No templo de Jerusalém. Jesus sentado ensina, é o mestre que ensina, que vai colocando as pessoas no caminho de Deus, vai ensinando as pessoas o caminho de Deus, o projeto de Deus. E o que acontece? Jesus está ensinando, o que acontece? Diz o texto do Evangelho: Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei manda apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? E o texto do Evangelho diz mais ainda: perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Amados e amadas de Deus, Jesus está ensinando do outro lado agora mestres da lei e fariseus. Mestres da lei são pessoas que entendem da lei de Moisés, que entendem da palavra de Deus. Fariseus era um dos grupos do tempo de Jesus, um dos grupos fortes que vivia a lei com certo rigorismo. E esse pessoal traz uma mulher surpreendida em adultério. Uma mulher que foi apanhada adulterando. E dizem para Jesus o que a lei dizia. Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. A lei de Moisés manda apedrejar tais mulheres. A lei mandava apedrejar. Querem, o Evangelho diz, colocar Jesus à prova. Querem experimentar Jesus. É isso que querem. Querem
armar uma cilada para Jesus. O que você vai fazer diante dessa situação? Você anuncia misericórdia, você é um homem que acolhe os pecadores, come com eles, você anuncia a misericórdia de Deus. O que você vai fazer diante desta situação? Porque não querem aqui a verdade, querem experimentar Jesus. E querem experimentar, o Evangelho diz, é bem claro, para terem motivo de o acusar. Querem acusar Jesus, querem experimentar Jesus. O Evangelho diz, mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. O que faz Jesus? Jesus está escrevendo, se inclina e começa a escrever com o dedo no chão. Amados e amadas de Deus, qualquer hipótese, qualquer aqui, será meramente hipótese. O que Jesus escreve? Qual o sentido desse gesto? O Evangelho diz que Jesus se abaixou e começou a escrever com o dedo no chão. E continua, como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse, quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Quer dizer, quem dentre vós, vocês que trouxeram todo mundo que está aqui, quem não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Quer dizer, seja o primeiro. Quer dizer, se tem alguém sem pecado que atire uma primeira pedra, o resto pode atirar. Mas quer dizer, quem dentre vós não tiver, vocês me trazem uma mulher fragada em adultério, quem de vocês não tiver pecado, vocês trazem uma mulher pecadora, mas quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Estão olhando o pecado da mulher, amados e amadas de Deus, mas não estão olhando para os seus corações. Não estão olhando para si mesmos, não estão olhando para os seus pecados. É muito fácil apontar o dedo para o outro e para a outra. É muito fácil condenar o outro, a outra. Agora, fazer sempre o exame de consciência e olhar para os nossos pecados, chorar os nossos pecados, é difícil. É o que está acontecendo aqui. Estão apontando para o pecado da mulher, mas ninguém está sendo capaz de olhar para si mesmo. E Jesus os faz refletir. Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E continuou o Evangelho. E tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever. Diz o texto do Evangelho, e eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a começar pelos mais velhos. Quer dizer, começar pelos mais velhos, vão agora se retirando. Mas não tinham levado aquela mulher, não queriam provar Jesus, não propunham a condenação para ela. A lei de Moisés manda apedrejar tais mulheres. E tu que dizes? Agora, a começar dos mais velhos, vão saindo um a um. Quero dizer, cada um se percebe pecador. Cada um percebe a sua real condição. Estão apontando o dedo para a mulher, mas agora percebem a sua real condição. Percebem-se pecadores. Quem não tem pecado? É muito fácil, amados e amadas de Deus, acusar os outros. Mas quem não tem pecado? E continua o Evangelho agora. Diz o texto do Evangelho, então Jesus se levantou e disse, o texto do Evangelho diz ainda, e Jesus ficou sozinho com a mulher que lá estava no meio do povo. Jesus fica sozinho agora com a mulher. Então Jesus se levantou e disse, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, eu também não te condeno, podes ir e de agora em diante não peques mais. Amados e amadas de Deus, Jesus era aquele que podia tirar a primeira pedra. Ele não tinha pecado. Santo Agostinho diz que está ali agora a mísera, a miserável e a misericórdia. A mulher é miserável, precisando de misericórdia. Jesus é a misericórdia. E o seu coração transborda em misericórdia. O seu coração transborda em amor. Por isso Jesus diz para a mulher, eu também não te condeno. Ele poderia condená-la. Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Amados e amadas de Deus, a mulher agora é enviada. Podes ir. Mas Jesus também diz algo para ela. Diz uma palavra que ela deve levar com seriedade. E de agora em diante não peques mais. Amados e amadas de Deus, nós apresentamos em muitos momentos um Jesus que não interpela
Nós apresentamos em diversos momentos um Jesus que não faz as pessoas refletirem. Nós apresentamos em diversos momentos um Jesus que parece não colocar condições. Ele não coloca condições, mas ele quer que as pessoas deem um passo na vida. Jesus é exigente, é o mestre exigente, é o mestre exigente comigo, é o mestre exigente com você, é o mestre exigente com cada um. Onde ele nos encontra onde nós estamos, onde ele nos dá a sua misericórdia e o seu amor, mas onde ele propõe para cada um caminho. Podes ir e de agora em diante não peques mais. A mulher é chamada, interpelada, agora há um segmento. A mulher é chamada a um caminho. Que caminho esse? A vencer o seu pecado, a vencer a sua situação de mulher adúltera, ou pelo menos aqui, de mulher pecadora. Jesus propõe um caminho para ela, porque assim é Jesus. Quem se encontra com Jesus, amados e amadas de Deus, é sempre chamado, é sempre interpelado. Como São Paulo colocou para nós na segunda leitura que nós ouvimos, nesse texto da Epístola aos Filipenses, onde Paulo dizendo, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo se encontrou com Cristo. E a partir do momento em que se encontrou com Cristo, Paulo vai dizer, considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. É Cristo. Cristo que Paulo encontrou. A riqueza de Cristo que Paulo encontrou. E a riqueza de Cristo que fez Paulo mudar de vida. Paulo era um judeu que vivia o judaísmo com zelo. Agora Paulo vai dizer que considera como esterco. Aquilo que ele considerava, usa a expressão lixo, aquilo que ele considerava riqueza, mediante Cristo que ele encontrou. E Paulo continua, mas com a justiça, diz ele, Cristo, considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado por Ele, não com minha justiça provinda da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo, justiça que vem de Deus, na base da fé. Essa consiste em conhecer Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Quer dizer, estar unido a Cristo. Quem encontra Cristo, quem verdadeiramente se encontra com o amor de Cristo, se coloca no segmento de Jesus Cristo, quer viver, quer conduzir a vida unida a Cristo. Esta mulher foi perdoada, esta mulher se encontrou com a misericórdia de Cristo. Também ela é chamada agora a uma vida nova. Amados e amadas de Deus, experimentemos este domingo o amor misericordioso do Senhor. Percebamos que o seu amor misericordioso quer nos apanhar lá onde nós estamos. Percebamos que o seu amor misericordioso quer fazer história conosco, quer transformar a nossa vida, quer nos colocar num processo de seguimento. Quem se encontra com a riqueza do amor de Cristo, tem a vida transformada, tem a vida mudada, se coloca no seguimento de Cristo. Que você tenha um domingo muito abençoado e por intercessão de Nossa Senhora, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.